Bom dia, amados. Que Deus em Cristo vos abençoe muito. Esse é o desejo do meu coração. Querido de Deus, eu vou deixar aqui uma mensagem que eu preguei há poucos dias e que eu vinha estudando essa mensagem. É um assunto que volta e meia eu estou estudando, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Que diz assim o versículo: Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Eu não vou aqui me aprofundar muito na mensagem não, só vou aqui compartilhar com vocês aqui em forma de leitura, para que vocês possam ter acesso a esse argumento e que esse assunto aqui, esse argumento aqui, possa servir como base de estudo bíblico para vocês, que vocês possam tirar um tempo para fazer um estudo bíblico, vocês possam meditar, vocês possam refletir, ponderar. Então eu vou dar uma lida, não vou explicar, não vou aqui me dar o trabalho de explicar não. É claro que você estudando na confortabilidade e comodidade do teu lar, o Espírito Santo vai te fazer entender muita coisa. Mas conforme eu for lendo aqui, você vai rapidinho pegar alguns pontos vitais desse texto e algumas observações muito interessantes. Por exemplo, essas palavras aqui de Apocalipse capítulo 3, versículo 8, elas foram ditas à igreja de Filadélfia, na carta escrita por João a essa igreja. Então quem está falando essas palavras que se encontram registradas aqui no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, quem está falando é Jesus. Então Jesus falou isso em meio essa fala de Jesus se dá em meio à revelação, né? É em meio a algo revelado que se dá no livro de Apocalipse, até porque o livro de Apocalipse é o livro da revelação. Então, como nós bem sabemos, o livro de Apocalipse é o livro da revelação. Então essa revelação ela se dá no início, meio e fim do livro de Apocalipse, do início até o final. Você tem ali fatos, acontecimentos e situações que foram reveladas pelo próprio Senhor, nosso Deus, através da pessoa de Cristo, para João, que se encontrava na ilha de Patmos, preso por causa da causa nobre do Evangelho. Então, essas palavras aqui foram ditas por Jesus à igreja de Filadélfia. Isso foi através de uma carta que foi escrita por João a essa igreja. E a igreja de Filadélfia foi uma das 7 igrejas localizadas na Ásia Menor que recebeu a carta. Aí surge uma pergunta: o que significam as 7 igrejas do Apocalipse? Resposta: são os 7 tipos de perfil que representa 7 tipos de crentes e igrejas em nossos dias atuais. Então, essa resposta aqui sobre o significado das 7 igrejas do Apocalipse, o que significa as 7 igrejas do Apocalipse? Então você pode responder de forma bem resumida, que eu resumi. São 7 tipos de perfil que representa, quando eu falo perfil, estou falando de traços da personalidade. Então representa 7 tipos de pessoas, 7 tipos de crentes, 7 tipos de servos, 7 tipos de igrejas, né? Por isso que a gente resume com a palavra perfil. São 7 tipos de perfil que representa 7 tipos de crentes e igrejas em nossos dias atuais. As 7 igrejas descritas em Apocalipse capítulo 2 e 3 são 7 igrejas literais. Por que são igrejas literais? Porque são igrejas que daquele tempo, sendo representativas, porque são igrejas daquele tempo. Por isso que se chamam igrejas literais. Porque são igrejas daquele tempo, daquela época, sendo representativas das igrejas cristãs em geral. Ou seria 7 dispensações, ou tempos em que a igreja viveria. No momento em que João, o apóstolo, estava escrevendo o Apocalipse,
embora fossem igrejas literais, naquele tempo há também um significado espiritual para as igrejas e os crentes de hoje. Então aqui você já tem uma explicação mais aprofundada, né? As 7 igrejas a qual recebem essas 7 cartas, e essas 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, localizada na região da Ásia Menor, a qual Jesus fala para elas e João escreve essas cartas e envia essas cartas para elas, elas podem representar 7 dispensações, ou 7 tempos que a igreja viveria ou está vivendo nos dias atuais. Então, no momento em que João, o apóstolo, está escrevendo o Apocalipse, ele tem esse entendimento. Então, embora fossem igrejas literais naquele tempo, há todo um significado espiritual para as igrejas e os crentes de hoje, dos dias atuais. Ou seja, é uma mensagem de alerta para nós. Jesus nos dando uma mensagem de alerta. E para fechar, eu quero convidar você a prestar atenção nessa guia de informação. Cada igreja aqui, ela é citada. Essas 7 igrejas aqui, cada uma delas ela é citada por Cristo. Então cada igreja aqui representa um tipo de crente, um tipo de pessoa, um tipo de servo que vive em pleno século 21, que vive nesses dias atuais. Por exemplo, Éfeso, Apocalipse, ela se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. A igreja de Éfeso é conhecida como a igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. Isso está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, quando Jesus fala para essa igreja, especialmente para essa igreja. Esmirna se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. E quando Jesus está falando para Esmirna, ele está falando da igreja que sofreria perseguição. Está lá em Apocalipse 2, versículo 10. Está registrado isso. Pérgamo, que é a terceira igreja que recebe essa carta. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 17, se encontra ali registrado Jesus falando para a igreja de Pérgamo. E o que Jesus fala para a igreja de Pérgamo? Que era necessário que a igreja ela precisava se arrepender. Então a igreja de Pérgamo é a igreja que precisava se arrepender. Isso se encontra lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Tiatira é a quarta igreja. E se encontra o registro da fala de Jesus para a igreja de Tiatira em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 e 19. É a igreja que tinha uma falsa profetisa. Havia uma mulher lá com o espírito de Jezabel. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Sardes é a quinta igreja que recebe essa carta. Se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. E o que Jesus fala para a igreja de Sardes? É a igreja que tinha adormecido. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Sexta igreja é a igreja que eu falei acima, Filadélfia. Se encontra o registro da fala de Jesus, o diálogo de Jesus com a igreja de Filadélfia, com os crentes, com os servos, com as pessoas que faziam parte daquela igreja. Se encontra esse registro em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. E a igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja que tinha sofrido pacientemente. E se encontra essa situação em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E Laodiceia, que é a sétima e última igreja, se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22, o registro dessa conversa. E é conhecida como a igreja com a fé morna. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Então aqui vocês têm, de forma bem resumida, não gastei nem 10 minutos, todas as situações que estavam vivendo as 7 igrejas localizadas na região da Ásia Menor. E você tem aqui uma explicação rápida falando sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E eu consegui aí não só falar de Apocalipse capítulo 3, versículo 8, como eu consigo também falar de todas as 7 igrejas que receberam essas cartas contendo o registro da fala de Jesus para com elas. Tá bom? Uma explicação bem clara, bem profunda. Depois vocês podem ver com calma, tá bom? Vocês vão poder vir aqui, ó, que eu vou passar bem devagar e vocês vão poder acompanhar, anotar tudo direitinho, entendeu? Ver com calma toda essa situação,
dessas 7 igrejas, fazer um estudo, e aí vocês vão poder pregar, falar mais sobre esse assunto, e Deus vai acrescentar muito mais na vida de vocês. Deus abençoe.